Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez nos reunimos em Seu nome, Pai, vos agradecemos pela vida, nos reunimos em nome de Mestre Jesus, e agradecemos por estar sempre conosco. E assim reunidos, estamos prontos para o Evangelho, Jornada de Ângeles, para o nosso benefício. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, meus amigos, uma boa noite, já cumprimentando, claro, boa noite para a Bárbara Santana Nery, Eline Souza, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, já chegando também, para esse nosso encontro desta quarta-feira, meio de semana, primeira semana, né, de janeiro, e já se foi metade dela, praticamente, né, porque já estamos já entrando na noite, embora ainda haja sol, mas estamos já, a partir das 6 horas, e reunidos com a graça de Deus, para o Evangelho, para a Jornada de Ângeles, para ver um pouquinho do que tem para dizer para nós hoje. E claro, eu e Célia que aqui estamos, damos uma boa noite para todos vocês. Boa noite, sejam muito bem-vindos, estendemos aquele tapete vermelho, né? Bacana, e agradecendo a participação, né? Sempre vocês conosco, isso é muito bacana, é muito bom. E hoje, então, nós vamos ver, dentro das preces que nós estamos vendo, nós vimos, então, na sexta-feira, né, a prece para afastar os maus espíritos. Hoje nós vamos pedir uma prece mais específica para nós, para a corrigenda de um defeito. Quem não tem defeito, que levante a mão, né? Ou como disse Jesus lá, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou nada. Então estamos ainda e continuamos, né, neste diapasão. Mas vamos ver o que diz então. É a prece para nos auxiliar a corrigir defeitos que nós temos. E depois, Jornada de Ângeles vai nos fazer um convite. Hoje o convite é sério. É um convite ao estudo. Olha aí, Jornada de Ângeles, convidando a todos nós para estudarmos. Já estudamos tanto, né? Tantos bancos escolares já frequentamos, o dia a dia, a vida, mas um estudo importante, especificamente o estudo da doutrina, que sempre nos dá um novo embasamento para a gente perseverar. Vamos então aproveitar o momento e ver essa prece que podemos fazer para que pedir auxílio para corrigirmos nossos defeitos, né? Defeitinhos, defeitos e defeitões que também temos. O prefácio nos diz o seguinte, a introdução à prece. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. É o que nos fala o prefácio. Termina muito bem. Não nos falta, já atualizando, né, para fazer o bem, senão a vontade. Porque o mal, como a gente considera, ele existe em função de nós mesmos, porque deixamos de fazer o bem, ou não nos importamos com o bem. E aí o mal vai aproveitar as oportunidades. E a prece é a seguinte: Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar.
Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, e aí vai da consciência de cada um, particularmente inclinado à impaciência, intolerância, enfim, né? E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criasses culpado porque sou injusto, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal, eu sigo o mau caminho. É por defeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei nas minhas precedentes existências. É meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más seduções e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. E cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que quando a Deus aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. É a prece para todos nós, corrigenda de um defeito. Bom, considerando e consultando nossa própria consciência, cada um da sua, obviamente, que ninguém entra na consciência um do outro, sabemos de nossos defeitos, sabemos daquilo que precisamos melhorar. Temos nossas virtudes? Temos sim, também, mas temos defeitos. E os defeitos precisam ir sendo corrigidos. E temos aí a oportunidade de uma prece de solicitar o auxílio de nosso Pai na identificação, na perseverança para corrigir esse defeito. Pedindo auxílio dos anjos guardiães, pedindo auxílio dos bons espíritos. E nós lembramos que fizemos outra prece, pedindo também o auxílio deles. Mas não nos esqueçamos que, apesar de pedirmos o auxílio deles, depende absolutamente de nós querermos superar esses defeitos, corrigir esses defeitos, corrigir esses problemas que a nossa já trazemos, como bem ali na prece disse, de nossos defeitos anteriores que não conseguimos corrigir em encarnações anteriores, que vão se mantendo e se manterão se não nos dispusermos a corrigir. Isso é algo, né, bem claro para todos nós. E ali, como foi dito, a questão do pecado original. Esse pecado original que todos nós trazemos são nossos erros anteriores. É pecado que já vem desde a nossa origem nesta encarnação. Se não corrigirmos ou não nos esforçarmos para corrigi-los, vamos levar para encarnações futuras. Se eu não conseguir ser mais tolerante, se não conseguir ser mais paciente, um pouco mais indulgente, esforçar um pouco para perdoar, me reconhecer como podendo auxiliar aquele que está ao meu lado, sendo mais solidário, mais fraterno, se eu, dentro dos meus conceitos, conseguir ser um pouquinho mais justo nas minhas decisões, ser um pouco mais de sabedoria, enfim, olha quanta coisa que nós precisamos atentar para descobrir quais são os nossos defeitos. E como todos nós temos defeitos, um dos maiores defeitos que nós temos é exatamente o nosso orgulho. Que apesar de sabermos que temos esses defeitos, muitas vezes deixamos de reconhecê-los simplesmente por uma questão de orgulho. Se alguém às vezes vem e nos fala, né, mas você é muito impaciente, é muito intolerante, etc, 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 relatando algumas de nossas imperfeições, o mais natural e o mais comum
é nós repelirmos, é nós entrarmos em choque, às vezes com a opinião dos outros, porque expressou para nós algo que nós sabemos que nós somos, sabemos que nós temos as imperfeições, mas que ninguém que venha me dizer qual é o meu defeito. Ou seja, o orgulho em si só já é um grande defeito, porque aí onde existe orgulho, a humildade não tem lá muito espaço para se fixar. Então são tantos os problemas, né, nossos com relação àquilo que todos nós conhecemos de orientações e que precisamos ir aos poucos, que assim seja aos poucos, mas que seja aos poucos, irmos procurar nos corrigindo. Senão, de que adianta fazer a prece pedindo para auxiliar, né, corrigir defeito, se não nos esforçamos para corrigir defeito? Se nós somos impacientes e alguém em um determinado momento, por isso por aqui, fala, mas você não tem muita paciência, né? Aí já retruca, não, eu tenho. Ou seja, já vem o orgulho aí, já abafa até a tua consciência de que você é mesmo impaciente. E nós somos um tanto quanto assim ainda, né? Nós não admitimos de maneira alguma, ou pouco admitimos, vamos assim dizer, que alguém venha nos falar das nossas imperfeições, né? Mas ali, a boca é pequena, um comentáriozinho com uma pessoa, com o outro, dentro de casa, fora de casa, nós comentamos das imperfeições dos outros, né? Então, vamos estar atentos às nossas próprias necessidades, àquilo que nós fazemos, porque orar é fundamental. Mas o fundamental é procurarmos nos corrigir. Dentro das nossas, né, até limitações, vamos dizer, que muitas vezes as nossas consciências são tanto limitadas em aceitar determinadas situações nossas, que não achamos que temos um defeito ou outro, mas que na realidade acabamos tendo. Então, vamos exercitar também um pouquinho da humildade, que sempre nos auxilia a refletir, a pensar um pouco melhor, né? Então a gente tem essa prece de hoje que é importante, pedir a força ao Pai Celestial para nos auxiliar, pedir a força que os nossos anjos guardiães nos auxiliem, os bons espíritos que estejam por perto, estejam conosco, nos auxiliem. Mas se nós não nos esforçamos quando surge a oportunidade, se nós não procuramos repensar as atitudes quando surgem as oportunidades, o que nossos anjos guardiães vão ficar fazendo conosco? O que os bons espíritos vão ficar fazendo conosco? Mandam vibrações, mandam orientações para nós e nós fazemos ouvidos moucos, como se diz, entra por um ouvido, sai pelo outro, não dou nem bola. Então, o que adiantaria orar? Essa que é a grande realidade, né? Sendo talvez um pouco duro, pode ser, sim, pode ser que não. Mas o que adiantaria orar se nós não procuramos nos corrigir? E aí não há anjo guardião, não há bom espírito que aguente, né, ficar conosco, porque nós abrimos um campo extraordinário para que os outros irmãos venham. Naquele momento de impaciência, quando a gente pensa em se controlar, chama o nosso anjo guardião, chama os bons espíritos para me ajudar nesse momento de dificuldade, mas a gente por dentro está se corroendo, mais facilmente chegam esses nossos irmãos que querem se aproveitar desse nosso desequilíbrio para fruir em nossas vibrações negativas, e lá se vai todo o nosso esforço. Cabe a nós, a ninguém mais além de nós, procurar os nossos defeitos, né? Então, nosso abraço aí também para a Judélia Lima, para o Paulo Duarte, um abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E nós vimos aqui a prece, então, do nosso livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, da coletânea de prece, preces para a corrigenda de um defeito, pedindo a corrigenda de um defeito, né? Mas não vamos, a gente não pede que Deus corrija o meu defeito, Ele quer que eu corrija. Pedimos força, né? Pedimos orientação, pedimos força para resistirmos a esses defeitos, mas se não resistirmos, também a responsabilidade é toda nossa, não é questão de Deus, Ele nos auxilia através dos anjos guardiães, bons espíritos, como nós falamos. Mas em última análise, a decisão final sempre é nossa, não tem jeito.
E vamos ver então o que Joana de Ângeles fala, né, para nós sobre o convite ao estudo, ou seja, ao esclarecimento, ao conhecimento, para o nosso aprendizado, para tantos e tantos casos abrir a nossa mente àquilo que nós observamos, para que nós possamos distinguir o que é certo, o que é verdade, o que é inverdade, o que é invenção, o que não é invenção, que tenhamos um embasamento melhor, nada melhor que o estudo, né? Para que nós possamos assim poder exercer esse direito de fazer a distinção. Vamos ver então o que fala Joana de Ângeles, convite ao estudo. Lutadores do ceticismo diante das investigações das ciências modernas apresentam apressadas conclusões pessimistas, através das quais subestimam os informes espiritualistas com sarcasmos e azedumes. Tratatistas da negação arremetem desesperados contra as expressões imortalistas, apoiando-se nas filosofias do desespero como se elas pudessem equacionar todos os enigmas da inquietação humana. É como diz aí, né? Aqueles que são sempre negacionistas nunca aceitam, não aceitam mesmo, não tem jeito, especialmente até quando se fala da doutrina espírita, né? Das revelações espíritas, dos esclarecimentos, da nossa função, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde podemos ir. Eles não querem nem saber, né? Negacionista realmente é difícil. Anarquistas apaixonados face às alterações econômicas, sociais, arremetem revoltados, em fúria brutal, contra as vivas lições cristãs, como desejando tudo romper e aniquilar. Assumem atitudes aberrantes os modernos condutores da mente e do comportamento do homem, a reivindicar, chegado o período da felicidade, que é a aflição disfarçada pelos alucinógenos e gozos fugazes em prenúncio da grande degradação da massa. Ou seja, aqueles que querem anarquia, aqueles que querem a bagunça, aqueles que negam situações positivas, situações mais tranquilas, o conhecimento, a verdade em última análise. Os anarquistas, eles querem realmente bagunçar tudo. E quando a coisa está caminhando, eles falam que isso é o que é um prenúncio de desagregação. Enfim, Joana nos diz o seguinte: mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita para veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base da segurança, condição precípua à paz. Então aqueles, né, como diz aqui Joana de Ângeles, os anarquistas, de uma maneira geral, que gostam mesmo de não sabe do quê, então eles não aceitam até a própria doutrina, porque a doutrina traz o quê? E prega o quê? O conhecimento, o aprendizado, a evolução, o bom raciocínio, o discernimento, utilização da razão, investigação para saber se o que vem é verdade ou não, ter essa vontade de se esclarecer convenientemente sobre qualquer assunto que chegue, para poder tomar a sua decisão. Quanto que estes vêm aos montes, jogam para cima, né, de todos uma montanha de coisas, para que possam atingir muitas vezes seus nefastos objetivos. E muitas vezes conseguem. Pela própria falta de conhecimento, um determinado despreparo nosso. Então precisamos ter muito cuidado. E a doutrina espírita procura esclarecimento e traz o objetivo final, que é a nossa evolução, que é a procura da nossa tranquilidade, da paz, que a gente possa ter o bem-estar, viver adequadamente, santamente, vamos assim dizer, né, todos os dias. E Joana diz o seguinte, ainda: muitos estudiosos do Espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessária maturidade ante problemas de pequena monta, desertam das fileiras da fé, afirmando que novos conhecimentos os afastaram das realidades espiritistas por se encontrarem estas ultrapassadas. Ou seja, as informações que eles têm
se encontram ultrapassadas. A doutrina espírita, no entanto, portadora de informações que oferece segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão, para melhor assimilada e mais facilmente vivida. Tem um pequeno áudio, um vídeo do Raul Teixeira, onde ele fala sobre que ninguém é obrigado a ser espírita. Realmente não é. Ninguém é obrigado a ser espírita, cada um vai onde seu coração fala mais alto. Tantas vezes, tanto assim que a doutrina espírita não faz distinção entre nenhuma outra religião. É o direito de cada um de nós escolher o nosso melhor caminho, que seja mesmo o melhor caminho, né? Mas ele fala no vídeo dele que ninguém é obrigado a ser espírita, se procura a doutrina, procura uma casa espírita por uma necessidade, por isso, aquilo, se vê satisfeita, se conseguiu, né, estar feliz, que bom. Mas não tem obrigatoriedade de, por isso, ser espírita, ou, né, querer ser espírita por obrigação, não. Tem que estar onde vá se sentir feliz, onde vá se sentir bem. E ele fala nesse mesmo vídeo que, como aqui Jonas citou, essa questão de que os conhecimentos afastados das realidades espiritísticas se encontrarem estas ultrapassadas. E o Raul fala que, em determinada ocasião, falaram que não vou mais no espiritismo, que está ultrapassado. E o Raul fala, então, me mostra uma que explique a todos nós, nossa existência, porque estamos aqui, a finalidade do quê, né? Que seja melhor do que aquilo que o Espiritismo explica. Porque eu também quero evoluir, então eu preciso ir para essa religião também. Posso deixar o Espiritismo e vou para essa que você considera mais adequada, que não seja ultrapassada como as informações do Espiritismo. Mas na realidade não é tanto assim não. É porque a gente viu, até por essas preces, por aquilo que o Evangelho tem dito de maneira geral, o Espiritismo exige muito de nós. Exige basicamente mudanças. E praticamente tudo aquilo que a gente vem falando e fala sobre mudanças. E o nosso maior problema é esse, mudar. Batalhar para mudar. Batalhar para procurar ser melhor, um pouco mais. Ter um pouco mais de humildade já começa aí. Né? Ser mais humilde. Quando nós somos mais humildes, as portas começam a se abrir para as outras virtudes. Nós, se continuarmos egoístas e pensando que estou sempre certo, melhor desistir do Espiritismo mesmo. Né? Vai para uma que ache que é mais adequada a ele, que não quer dizer que seja mais evoluída. Né? E Jonas diz aqui ainda para nós: aprofunda, por tua vez, o pensamento no estudo da revelação kardeciana, reservando algum tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente, a fim de impregnar-te da convicção e da renovação indispensáveis à preservação do patrimônio espiritual com o qual despertarás além da vida orgânica. Examina o conhecimento geral à luz do Espiritismo e assimilarás melhor as conquistas dos dias modernos, despertando em definitivo para a vida melhor, curado das mazelas antigas fixadas no espírito, e assim ascenderás além e acima das vicissitudes, das dificuldades. Outro não foi o título exigido por Jesus, senão o de mestre, fazendo-nos discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. Da mesma forma, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo à humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa real libertação. É o que nos fala Joana de Ângeles hoje, sobre a questão do estudo. Que, na realidade, é uma das coisas que a doutrina mais pede para cada um de nós. E nós sabemos disso. É isso. Vamos cumprimentando os aniversariantes de hoje. Olha que maravilha, dia 7 de janeiro. Cristiane Soares, Vera Lúcia Noli, Alexandre Bento, parabéns. Cristina Pazini faz amanhã, como Marcos César Serva Fernandes. Marivete Gomes, para todos vocês, então, nosso abraço, coração a coração,
desejando muita saúde, muita paz, muito amor, um caminho iluminado, mas que estejam sempre saboreando bons frutos, porque plantam boas sementes. E a colheita vem, então, que nós plantemos boas sementes para que os frutos sejam bem aproveitados. Grande abraço para vocês e todos nós, claro, também para os familiares, amigos, aniversariantes de cada um de nós, de cada um de vocês aí. Nosso abraço aí, Pedro Freitas, Roberto Messler também, boa noite para todos vocês. Viviane Leal, pedindo oração para ela, está com uma depressão, força, fé na caminhada, olhando sempre para frente e para cima, porque Ele está sempre lá em cima, mandando bênçãos para nós. Cabeça erguida, olhar no horizonte, força e fé, e a caminhada vai ser sempre auxiliada, viu, Viviane? Força aí, um grande abraço então para você, estamos orando sim. E é isso, amigos, olha aí nossa quarta-feira, né? Já está com raciocínio lento, já no meio de semana, imagina quando chegar sexta-feira, né? Mas vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, por podermos estar juntos, pela vida, por tudo que nos acontece, tudo de ótimo, tudo de bom, tudo de mais ou menos, e mesmo aquelas coisas difíceis, como a gente sabe, é aprendizado, é superação, e mais do que isso, é pagamento de dívidas anteriores, que vem com aquele nosso chamado pecado original, as dificuldades que todos nós temos. Vamos orar então por nossos irmãos que nos pedem, vocês também aí já vão mentalizando todos aqueles que vocês querem levar em suas preces, pedir as bênçãos, o fortalecimento do nosso Pai, para que a caminhada possa ser a melhor possível, porque compromissos reencarnatórios todos nós temos, e que nosso Pai faça para nós o melhor, como Ele sempre faz. Mas Ele também gosta que a gente peça, se lembre também dEle, e é o que nós fazemos, que nós procuramos fazer, e vocês também aí, em seus lares, em suas casas, né, vão mentalizando, vão tranquilizando, sempre um pouquinho, põe um copinho d'água aí, do lado, para fluidificar, que esses momentos abençoados em que oramos ao Pai, sempre são recheados de luzes e bálsamos, para nos auxiliar no dia a dia. Então vocês vão mentalizando e nós aqui vamos também orando pelo Vladimir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Milha, Tercina Tonelli, para Viviane Leal também que nos pediu, aí, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins também, pelo Maurício Barros, Adriano Dona Bela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Isabela Esferra, Gustavo Piloto, Andreta, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Jéssica Svenson, Lani Perano, Juliana Saldanha, Vanine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Clara Santana, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Mudes da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziara Cassiana, Lente de Camargo, também a Isadora Pérez Garcia, Lenziane Serra, a Maria Ângela, pedindo também pela Daniele, Daniele Facioli, pedindo também pelo nosso amigo André, pedindo também da Maria Terezinha, pela Ivonete Bueno Curino, também pela vovozinha, lá do sogro Dr. Jaime, que também está no hospital. Então, para todos, e para aqueles que estão aí na mente de vocês, nosso momento de prece e oração. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos mais uma vez, felizes em seu nome, Pai, vos agradecendo e vos louvando pela vida que nos concedestes, sua misericórdia.
agradecendo a Mestre Jesus, sempre, sempre conosco, nos auxiliando, e felizes por podermos mais uma vez estarmos juntos. Todos nós abrimos nosso coração, amado Pai, levamos até vós nosso louvor, agradecimento, levamos nossa vibração amorosa, e sim, também levamos nossos pedidos, nossas súplicas por todos nós, pedindo suas bênçãos aos aniversariantes desses dias felizes, mais um ano conquistado, a tantos e tantos pais que trazem seus filhos ao mundo para as dificuldades do dia a dia, e também aos nossos entes queridos, familiares, pedimos suas bênçãos, esses que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual. Abençoa também, Pai, nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias e que se juntam a esses nossos entes queridos. Pedimos suas bênçãos também a essas pessoas, amigos, familiares, que aqui demos os nomes, aqui em nossos lares, nos lares de cada um de nós, mentalizamos. E abençoa nossas famílias, amado Pai, tão necessitadas, pois tantos são os compromissos entre nós, oriundos de tantas e tantas encarnações anteriores. E que fortaleça o caminhar, o andar de todos os seus filhos, para que possam sim superar suas dificuldades, suas dores, fazendo parte da caminhada de todos nós, motivados por nossos débitos de encarnações anteriores. E assim, Pai, abençoa ainda os dirigentes das nações, para que sim trabalhem pelo povo que necessita, deixando de lado o orgulho, a vaidade, tão comuns, e se dedicando a auxiliar a todos aqueles que necessitam. Abençoam ainda, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho, todos aqueles que têm seu trabalho, que o valorizam, e aqueles que nos dão trabalho. Abençoa nossas casas de oração e todos os credos, porque seus filhos lá vão para vos agradecer com alegria, felizes sempre. Por isso, amado Pai, pedimos suas bênçãos a estes que estão chegando ao mundo, que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, com tantas esperanças de um caminhar feliz, tranquilo por este mundo. E que para facilitar a caminhada tragam sempre em seus corações o respeito, procurando a paz, o perdão, a indulgência, a paciência, a tolerância, trabalhando com justiça, sabedoria, sendo caridosos, amorosos, e que se juntem a nós para que possamos recuperar este planeta em seu ambiente que já tanto prejudicamos por nossa ganância e ignorância. Por isso, amado Pai, levamos as palavras abençoadas de Mestre Jesus e guardamos em nossos corações até vós, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória pela eternidade. E nós, humildemente, seus filhos, pedimos teu amor, tua paz, a tua luz, tua misericórdia em nossos dias, em nossas vidas, nas vidas de todos os seus filhos, caminhantes pela estrada que procura sempre levar ao bem, ao amor. Estejam seus filhos onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, sejam seus bálsamos de luz, suas luzes celestiais a equilibrarem nosso corpo físico, dando-nos saúde, ao nosso corpo espiritual, nossa mente, e que a harmonia conseguida harmonize nossos lares e onde quer que formos, levando o seu amor. Assim, obrigado, Senhor, por abençoar nossos anjos guardiães, por abençoar nossos bons espíritos, por abençoar nossos irmãos em dificuldade, que escolheram caminhos difíceis em sua caminhada de difícil retorno, mas que sejam fortalecidos em seu amor e sua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus, honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre.
Então, nosso boa noite. Olha aqui, boa noite para Leonice, para o Fabinho. Um grande abraço para vocês. Estavam ontem, né? A Célia mandou um beijão também para vocês, Leonice. Estavam ontem lá no Paz, né? Na palestra da Lúcia. Muito bom sempre rever vocês, viu? Vamos sempre, vamos lá. E amigos queridos, a gente agradece a participação de vocês mais uma vez. Estamos juntos, vamos marcando esse encontro nosso para sexta-feira agora, encerrando a semana, né, de nossos encontros, e que sejam dias felizes, dias de muito amor, de muita paz. Tenham uma noite maravilhosa. Sexta-feira, como já disse, estaremos, né, com a permissão do Pai sempre. As bênçãos dele sobre todos nós e saúde, saúde, saúde sempre. Queridos irmãos, grato eu e Célia, mandamos um beijão para vocês, aquele abraço, coração a coração. Como sempre, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, abençoados e iluminados lares, em seus corações e em suas mentes. Levem sempre esse amor onde forem e distribuam. E que, sim, a paz do Senhor esteja sempre conosco, agora e sempre. Linda noite para todos vocês, grato pela participação amorosa, como sempre, e até sexta-feira. Dias iluminados, felizes e sorridentes para todos vocês, para todos nós. Tchau.